Bom dia. Bom dia. Gente, para mim aqui é um enorme prazer de estar iniciando esse terceiro, já está dando saudade, né? Acho que o pessoal está chegando aos poucos, aproveitando o que a gente sempre tem um evento presencial, né? Da possibilidade também, eu acho muito salutar, né? Da convivência aí, conhecer a cidade, né? À noite aí também aproveitar, né, Tosi? E eu queria dizer o seguinte, 8h37 por aí, do dia 17 de dezembro, eu estou marcando aqui que assim, como o ponto mais alto da minha carreira como engenheiro civil, sabe? Estamos acabando um ano com muito desafio, com muita intensidade, com muita superação, e não sei se vocês viram a brincadeira, né? Eu, no dia que iniciou aqui o SEBEM, que eu coloquei as fotos do dia que eu me formei, sabe? Então, no dia que eu me tornei engenheiro civil, que eu, como eu digo, que eu acho que é o que nos fez estar juntos, né? Então, a vida tem proporcionado coisas para mim que eu acho que muito melhor do que eu esperava, né? Não esperava ser professor, chegar na universidade e ter os cargos que eu tive, ser presidente de CREA, e hoje, veja, como engenheiro civil, é uma rara oportunidade que eu estou tendo, né? Eu tenho um colega amigo que se tornou presidente do Conselho Federal, o Ladaga, a gente tem convivência de anos e anos, né? É um amigo que às vezes vocês não contam para ele, não, né? De vez em quando, né, Vilde? É uma pessoa que se destaca na plenária, né? Faz sempre bons comentários, né? Mas eu gosto muito porque ele é um provocador, é uma liderança nossa e é importante que a gente tenha pessoas assim. E estou tendo a oportunidade aqui de anunciar, né, de estar aqui como mediador, depois vou ficar ali, Tosi, quando voltar para as perguntas, retorno aqui para conduzir e ajudar, mas está aqui à frente aqui de uma pessoa que eu admiro, que eu tenho o maior respeito, né, e eu considero uma grande referência para mim. Então, digo para vocês, para mim, de um ano desse, é um ponto alto de toda a minha vivência enquanto engenheiro civil, né, e está no IEP aqui, presidente Nelson, que é a casa da engenharia no Paraná, é uma referência, né? Se a gente for olhar para trás aqui, tem obras icônicas, a estrada de ferro que vocês vão visitar, alguns de vocês, na hora que vocês entram aqui, tem uma imagem que ela é também icônica, né? Eu vou tentar aqui, ó, além do anúncio aqui, né? Ô, Ladaga, aí, ó, tá aqui, que bom que esteja aqui. Estou falando, Ladaga, que aqui é o ponto alto da minha carreira como engenheiro civil, hoje, nesse horário, nesse momento. Tá? Gente, todo evento tem algumas dificuldades. Eu esqueci de falar para o presidente do CREA aqui, para o meu amigo Ricardo, eu não sei se eu falei também para o Tosi, mas acho que eu falei que eu tinha marcado 8h30, estrategicamente, que toda primeira reunião, às 8, quando a gente marca, o pessoal nunca chega no horário. Então, como vocês podem ver na programação, toda palestra tem 1 hora. Então, a do Tosi também vai ter 1 hora. Então, esses 8h30, das 8h30 até as 9h, é justamente para não ter o professor Tosi, tão importante como ficar numa sala vazia. Tá? Então, eu peço aí para a mesa, né, a gente bater um papo aqui, eu dar recado, e vocês pelo menos aguardar mais um pouquinho, porque eu entendo que a palestra do professor Tosi é muito importante para todos nós conhecermos, e a escolha do mediador aqui foi também, é um professor doutor que ensina, que está na área de ensino e que está com cargo no sistema, muito importante e tem nos apoiado em tudo. Publicamente, já quero aqui, viu, presidente, não tive oportunidade, a gente fica numa corrida, agradecer ao senhor a oportunidade, agradecer de novo o IEP, né, que sempre tem dado esse apoio. Acho que dá o recado também, que eu não sabia, mas que o presidente disponibilizou van aqui, partindo do IEP, tá? Para quem precisar ir para o aeroporto, tá? Eu não sei como é que vai ser o cronograma, mas já tem ali, alguém se informa depois, melhor, porque tanto eu... Nós estamos ali, então, com onde vocês têm assinado na entrada lá no balcão, né? A Luciane, que é do CREA, ela está com uma lista. A ideia é organizar, não sei como é que estão os horários de ida para os aeroportos, né? Assim, eu até tinha imaginado a van para ajudar a ir lá
na partida da Rodo Ferroviária, mas o Gilson me informou que está no pacote, né? Me parece que pega quem vai no passeio no hotel e leva até a Rodo Ferroviária. Então, nós vamos deixar 2 vans, né, à disposição aí, que já estavam contratadas pelo CREA para apoiar aqui o evento. Quem precisar, a ideia é fazer umas 2, 3 rodadas, né, uns bate-volta. Então, quem está com os hotéis, muita gente, a gente percebeu, ficou nos hotéis aqui perto, né, em volta do IEP, né, essa aqui é a vantagem do IEP, está num local estratégico dentro de Curitiba, restaurantes, né, hotéis, e aí, então, nós estamos organizando lá, deixa o nome, e então não precisem aí se preocupar com táxi, Uber aí para amanhã cedo, que durante o dia a gente deve fazer esse serviço aqui para quem está aqui presente, tá? Nem tinha avisado o Ladaga, mas demos uma ajuda extra aí, né? Realmente, nós dois estamos correndo um por cada lado. Tem um monte de presidente aí, eu não estou fazendo essa parte de estar junto com os presidentes, e isso ficou... Nós distribuímos, né, presidente? Assim, eu acabo sendo antipático, mas eu não consigo, e o presidente é presidente, e se sente na obrigação de estar nesse papel, e eu agradeço muito também. Só espero que o senhor coloque lá para eles que isso aí mais ou menos foi acordado, porque já vieram reclamar para mim. Isso aí é um recado importante, né? Porque a gente está em cima da hora. Outra coisa que eu queria, já aproveitando a presença do Nelson e do senhor aqui, a gente aproveitando o espaço, viu, Tosi? Eu não sei se você preparou a tua palestra para 1h30, daí eu estou te atrapalhando. Não, eu me adapto. Tá. É só o Molina botar a hora, né? Também vai ser com Moleda. Então, assim, mas a gente pode começar daqui a 15 minutos aí, porque já está chegando mais gente, eu não sei o horário, 15 para mais, 15 para menos. O ministro está confirmado, gente. Ontem à noite me ligaram de novo, viu? Ele está confirmado. Eu espero, eu nem espero, eu tenho certeza que o auditório vai estar lotado, e não vai estar só lotado pelo nosso pessoal do Congresso, nós não vamos ter como impedir outras pessoas que apareçam, né? Então, por favor, vocês têm uma coisa que ninguém tem, a informação. A informação que o ministro vai chegar às 6 horas, então, às 5 horas, você se ocupe seus espaços, porque a gente pode não ter espaço depois. Né, Nelson? Tá? A gente não sabe os presidentes que estão aí, acho que questão de respeito, vamos fazer alguma reserva de cadeira na frente para presidente de ABENC, presidente de CREA, né? Acho que é um evento dessa natureza, a gente, tanto presidente como presidente de CREA, como eu, presidente da ABENC, eu tenho que dar pelo menos essas oportunidades dos presidentes estarem aqui, porque a informação do ministro da Infraestrutura não é para o local, ela abrange o Brasil inteiro, né? E vocês todos são porta-voz dessa mensagem, e ao vivo, porque é difícil, né? Você sabe o que é difícil isso daí, tá? Além de ser oportunidade, já informam que não vai ter perguntas, tá? Algumas pessoas, porque o cerimonial do ministro é muito rigoroso, tá? As perguntas têm que ser feitas com antecedência, a gente teve que mandar lá 4, 5 perguntas para não ficar coisa, mas não vai ser aberto assim. Não se sabe se ele vai dar entrevista, e não se sabe se ele vai abrir para a imprensa. O Nelson já dispôs do gabinete dele, as informações às vezes são contraditórias, ele quer chegar, entrar, sair. Então, eu estou em contato direto com a moça do cerimonial, que vem com ele, e a gente vai seguir a regra que ela determinar. Ela vai me passar mensagem e eu vou estar trabalhando com você, presidente, certo? Não dá para passar mensagem para todo mundo, que dá conflito, então, e eu não sei, acho que como o convite foi meu, ela está passando mensagem diretamente para mim. Só peço aos 2 presidentes que me acompanham nesse evento, também é o presidente da ABENC local, que foi um baluarte na entrega, na vinda do ministro, então a gente vai também, não sei, vai ter uma reunião agora, eu não consigo imaginar, eu acho que é uma palestra de encerramento, o ministro vem normalmente, como palestrante, encerraria o evento. Mas daí parece que o governador quer vir, outro quer vir, aí vira aí já estão me apertando, vou fazer mesa,
vai fazer mesa? Eu não sei responder, Nelson. Eu não sei responder, plateia. Está à disposição. Entende? Então, assim, só explicando, porque para todo mundo entender que tudo vai ser uma caixinha de surpresa que a gente não sabe ainda realmente o que vai acontecer. Então, assim, se no final alguém entender que houve assim, uma desorganização, é porque a vinda do ministro depende dele, né? Eu acho que eu tenho que explicar isso publicamente, tá? Então, baseado na hora, já são 8h15, 8h45, 8h52, vamos dar abertura. Eu peço desculpa, Tosi, porque pelo poucas pessoas que tem ainda, os auditórios têm sido lotados, mas vamos tocar. Não, sem problema, Adaga. Eu acho que quem conhece um evento desse porte aqui, sabe desse tipo de adaptação, Adaga, está de parabéns realmente pelo... quando Ladaga, Ciro vieram conversar, eu sempre me preocupei pela data, falei, poxa, vai ser... meses atrás a gente não sabia a pandemia, mas vou repetir aqui, né, Tosi, já que, para quem um dia quiser dar uma olhada, no Chile tem 2 Nobel que são escritores, né? Nobel de literatura. Um é muito conhecido, Pablo Neruda, tem a outra que é a Gabriela Mistral, pouca gente conhece, né? Tem uma história muito bonita. Ela tem um poema que chama Decálogo del Maestro, né? Assim, o decálogo do mestre ou do professor. Aí são 10, né? Como se fosse 10 mandamentos. Tem um lá que é assim: repita porque a natureza repete, repita para os seus alunos, porque a natureza repete até a perfeição, né? Eu aqui no começo estava mencionando que considero o ponto alto da minha carreira como engenheiro civil, né? Porque fica à vontade aí, Ladaga, obrigado. Como engenheiro civil, estou chegando no momento como presidente de CREA, um amigo no Conselho Federal, né? Podendo estar aqui no IEP histórico, Ladaga aí também, que é uma pessoa de convivência, amigo, está na presidência da BEM, quer dizer, está recebendo vocês todos do Brasil aqui, é um reeleito, parabéns aí ao Ladaga, né, assim, mais uma vez parabéns aí, Ladaga, tá, pela tua reeleição, mais uma vez cumprindo essa atuação forte na Engenharia Civil Nacional, né. E aí, vou passar aqui para o Tosi, né, assim, quanto tempo, Tosi? Os 40 minutos? Me pediram aqui, se deixar no final eu conto uma história que tem eu, o Tosi e o Joel, né, assim, só se deixar no final, daí eu conto, tá? Eu estou sem óculos aqui, viu, Tosi? E me deram uma letra aqui, eu vou tentar... engenheiro civil, mestre em engenharia pela Universidade da Califórnia e doutor em engenharia pela Universidade de São Paulo. Tem experiência em engenharia civil, com ênfase em estudos de usinas hidrelétricas, né, como ele teve um histórico envolvimento aí na Itaipu, Segredo, Salto Caxias, várias outras aí. Tá? Meu Deus, tem uma lista aqui que vai longe, viu, Tony? Tem toda uma área de envolvimento na área de educação, né, com ênfase em avaliação institucional e de cursos de graduação, qualidade de ensino e ensino multidisciplinar. O Tosi aí tem um envolvimento que eu sei, porque a primeira palestra que eu ouvi sobre os sinais foi com ele apresentando, muitos anos atrás, né? E já passando para ele aí, queria mencionar, né, o Tosi, tive também aí, num ponto alto também na minha carreira, entregar lá, este ano, medalha do mérito, ele é medalha do mérito do CREA Paraná, extremamente merecido, né? E o entregamos. Não tivemos a SOEA, que a gente faz a cerimônia, né, na SOEA, mas fizemos aqui no Paraná e com muito carinho aí passo para ele, né, e digo, né, posso cultivar essa amizade aí também, colocar no currículo. O Tosi, uma vez eu falei para mim assim, se tivesse na Índia, né, não sei se sabe, né, Mahatma Gandhi significa Mahatma, grande alma, né, e eu daria para ele o título de grande alma aí pela postura, pelo jeito sempre que ele tem aí, que nos inspira. Então, no final, se der tempo, eu conto a história do Joel, Ricardo e Tosi, que ocorreu na SOEA, tá bom? Tosi, eu vou fazer o seguinte, como um bom aluno, vou ficar ali na primeira fila, te deixar à vontade, quando vier para as perguntas, eu venho aqui. Meu amigo, fica à vontade aí,
Boa palestra e já retorno aí para a gente conduzir as perguntas. Bom dia a todos. O som está... Ah, posso? Por causa da idade, né? Mas tem tanto cabeça branca aqui também que aquela música do Cabeça Branca foi feita em homenagem ao Ladaga, até hoje eu não descobri, mas estou pesquisando ainda. Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer de coração aqui o meu ex-aluno, Francisco Ladaga, presidente da Bank, pelo honroso convite que recebi para estar aqui hoje. De coração, te agradeço, Ladaga, como sempre, grande amigo. Nunca esquece o velho. Tá? Essas são as pessoas de bom coração, nunca esquecem os velhos e sempre convido os velhos para vir aqui atrapalhar. Eu hoje vou trabalhar com vocês aqui num tema bastante complexo, né? Mas pela primeira vez na minha vida não vou fazer uma palestra, eu vou fazer o que eu vou passar a chamar de agora em diante, uma palestra-aula. Uma palavra que não existe no português, mas todo engenheiro civil inventa tanta coisa boa, estou inventando essa. Então, isso aqui vai ser uma palestra-aula. E o que diferencia uma palestra de uma palestra-aula? Eu vou ter aqui uma interação com vocês, vou pedir a ajuda de vocês para algumas questões que vou pedir para vocês votarem. E como um bom professor, todos os meus ex-alunos sempre recebiam no final da minha aula um homework. Então, hoje também vai ter homework para os meus ex-alunos. Então, o senhor Francisco Ladaga, presidente da Bank, o meu ex-aluno Joel Krieger, presidente do Confea, e também para uma pessoa muito especial, que é o presidente do CREA Paraná, que levou muita sorte na sua vida e não foi meu aluno, né? Então, tem gente que leva a sorte e outros não. Toda a motivação, eu tive o prazer de assistir no dia 23 de setembro desse ano, no 28º Fórum dos Docentes e Discentes do CREA Paraná. É um evento extraordinário que liga o sistema às instituições de ensino. Então, aqui, os amigos de outros estados que estão aqui, poderiam saber melhor sobre esse evento, que é uma coisa extraordinária que o CREA Paraná já fez o 28º. E essa palestra foi feita pelo Joel Krieger, nosso presidente do Confea, e um dos assuntos que o Joel tratou na ocasião foi a certificação profissional internacional. Ou seja, o sistema Confea-CREA está trabalhando, então, em todas as profissões do sistema, para ter um projeto, um processo em que os nossos engenheiros civis, por exemplo, trabalhando com engenheiro civil, nesse processo estaria também a Bank e outras instituições. Os engenheiros civis que quisessem, então, obter certificado, se inscreveriam nesse processo, nessa análise, e aqueles que tiverem êxito, logicamente, receberiam uma certificação profissional internacional, que poderiam trabalhar em diversos países do mundo, que esses países fariam parte desse processo todo. Uma coisa bastante automática. E aqueles que, porventura, não tiveram êxito daquela primeira vez, poderiam fazer outras vezes, mas continuariam trabalhando aqui no nosso país, porque foram formados aqui. O que eu chamo de uma certificação profissional nacional daí, Você teria isso. E como é que o processo funciona hoje em dia? Desde quando eu me formei lá em 1933, o processo é exatamente o mesmo. Quer dizer, você se forma, aí você passa a fazer parte do sistema Confea-CREA, e tem as suas atribuições profissionais. Seja onde você se formou, de que maneira você se formou, mas você se formou, beleza. Só que de 1996 para cá, ou seja, são exatos 25 anos, o próprio Ministério da Educação, através do seu órgão de pesquisa e de análise de estatística, etc., ele tem feito a avaliação dos cursos. E, logicamente, de todos os cursos. E da engenharia civil é um dos cursos. A engenharia civil é tão importante que em 1996, quando o processo começou, só existiam 3 cursos que eram avaliados. Direito, administração e engenharia civil. Só, era a única engenharia que era avaliada. Então, assim, quer dizer, eu tenho 25 anos de história, mas o sistema Confea-CREA, mesmo ele sabendo de todos os resultados que são públicos dos cursos que estão aí, e tem diversos cursos, uma porcentagem considerável de cursos
que são considerados insatisfatórios, o sistema Confea-CREA, pela lei que existe, todos os alunos, todos os formandos, então, aqueles concluintes, vêm para o sistema. E o grande ponto é o seguinte: nossa profissão é uma profissão de risco para a sociedade. Hoje em dia, se vocês terem uma ideia, os 8 maiores prédios que existem no Brasil, 7 estão no Balneário Camboriú, que é do lado da minha cidade, onde eu moro hoje em dia. O 8º prédio maior vai ser na minha cidade, a Itapema, pequenininha, vai ser acima de 200 metros. As barragens que nós temos aqui no Paraná, no Brasil, fazem exemplo para o mundo inteiro. E quando eu trabalhei no projeto da Itaipu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a Argentina dizia: se a Itaipu abrir todas as comportas de uma vez só, inunda metade da Argentina. A pressão era tão grande em termos de segurança nacional que eles tiveram que construir uma barragem chamada Iaciretá, com um reservatório para receber as águas que poderiam vir de Itaipu numa eventual guerra. Como trabalhamos na guerra do Irã-Iraque, também fazendo todos os trabalhos lá, para mostrar qual barragem que seria destruída e aonde que ia inundar, para vocês terem uma ideia. Bom, então o panorama é esse. Eu tenho diversos cursos, tenho os alunos que se formam nesses cursos, e vem para o sistema Confea-CREA. Bom, o propósito hoje é mostrar rapidamente para vocês todo o histórico que existe, um levantamento de fatos, e dizer: o sistema Confea-CREA, com base em todos esses dados, e o homework que os meus ex-presidentes, os presidentes atuais vão fazer, ele vai analisar o resultado e vai dizer: bom, preciso tomar alguma decisão ou não? Isso é o que eu chamo do meu último legado, né? Para a engenharia civil vai ser esse homework, que eles vão me conseguir os dados, eu vou fazer o trabalho junto com eles e vou mostrar para o sistema Confea-CREA o que é que existe hoje. Não só de curso, mas de cada estudante. Qual é o conceito que cada estudante de cada local desse Brasil eles têm? Porque se é uma profissão que eu sou apaixonado como essa aqui, eu tenho que cuidar da minha profissão. Esse é o ponto básico de tudo isso. Agora, deixa eu pegar o trem aqui. Não estamos em Minas Gerais, né? Olha o trem. Quando eu fiz lá em Minas Gerais da última vez, o Nelson não estava, o nosso presidente do... Lá eu disse sim, Nelson, que na época era da fake news. E daí as pessoas imaginavam que essa palavra fake tinha sido inventada pelos ingleses ou americanos. E nós provamos lá que tinha sido inventado pelos mineiros. Tem alguém de Minas Gerais aqui, não? Tem, olha lá. Porque lá, quando eu cheguei lá, o cara falou: tosse é fake, dói. Né? Fake, né? Que dói. Então, fake, dói é a palavra fake, que é a palavra que eles achavam que era inglesa, mas era... Deixa eu mudar aqui. Deixa eu só adivinhar como é que é. Onde é que eu aponto? Ah, qualquer lugar. Tá fazendo tan, taran, tan. Ah! Ou não está ligado. Ao de baixo. Rapidamente quero fazer aqui um agradecimento especial à Bank Paraná. A Bank Paraná, logicamente, o nosso presidente da Bank faz parte da Bank Paraná, porque ele é do Paraná, trabalha no Paraná, tem, né, aqui a vida inteira no Paraná, se formou no Paraná. E a Bank Paraná, então, fez um grande favor para esse velho aqui, que sugeriu o seu nome para entrar na disputa pela honra, pela medalha do mérito do sistema Confea-CREA mútuo. Com todo o apoio do presidente Ricardo, do CREA, etc., e principalmente da Comissão do Mérito do CREA Paraná, analisaram o meu currículo e deram um parecer favorável a que eu recebesse essa medalha. Isso foi encaminhado para a Comissão Nacional, e a Comissão Nacional gentilmente acatou a sugestão da comissão aqui do CREA Paraná, e eu recebi essa medalha, o que me deixa extremamente emocionado e feliz. Obrigado, Ladaga, obrigado, Ricardo, e todos esses que me ajudaram nessa caminhada. Tá? Essa medalha, para mim, o que ela representa? Ela representa o reconhecimento do sistema por todos os trabalhos que desenvolvi na engenharia civil e no ensino e na gestão da engenharia civil. Então, para mim, é uma beleza. E como eu estou me aproximando agora do céu, né? A idade vai passando, estou me aproximando do céu. E eu sabia que eu ia para o céu, a vida inteira eu soube disso, nunca tive dúvida, né? Mas agora, com essa medalha, eu me vejo assim na frente de São Pedro, e quando ele vier para mim fazer alguma pergunta, eu já vou mostrar a medalha para ele, e tenho certeza que ele vai dizer: o senhor pode entrar, porque essa medalha vale muito. Aí estou eu lá no céu. Bom, já estou com o cartão de entrada.
Agora, aqueles que quiserem, lutem aí, viu? Porque senão vocês não entram. Eu sempre digo, a minha tristeza é que eu ia para o céu, mas os meus amigos nenhum ia. Eu ia ficar lá sozinho. É duro começar toda uma amizade nova. É complicado. Agora voltando, para cá. Aí. Bom, antes de chegar nos dados da qualidade, etc., eu quero mostrar para vocês um cenário, para vocês terem uma ideia, o número de cursos, vagas, e etc., que nós temos hoje no Brasil. O primeiro que eu vou apresentar aqui são os cursos presenciais, e, logicamente, a tabela seguinte vai ser os cursos de educação à distância na área da engenharia civil. Tudo aqui é engenharia civil. Tá? O CES chama-se Censo da Educação Superior, é publicado todo ano com 2 anos de retardo, porque as instituições de educação superior mandam todos os dados para o Ministério, isso aí tem que ser tudo analisado, e daí para ser publicado, né? Então, levam 2 anos. Então, os últimos dados que nós temos aqui é de 2019, porque os dados de 2020 vão sair só em 2022, ok? E aqui vocês poderão ter uma ideia, desde 2014 até 2019, que é o último ano, os dados principais. Vocês olham ali que os números de cursos, né? Aí, sempre crescem. A engenharia civil é tão precisa que, se vocês olharem de ano a ano, ó, aqui sempre dá quase 100 cursos por ano. É coisa impressionante como nós somos precisos. Mas nessa tabela, o número de cursos cresce, né? O número de vagas aqui. Opa, cadê o troço? Ih, meu Deus do céu. Sambiá, crocodilo. Aqui. É aqui embaixo. O número de vagas aqui, ó, ela começou a ficar um pouco aqui constante, depois subiu, depois caiu, mas o que chama a atenção, que eu coloquei em vermelho, é o número de ingressantes nos cursos de engenharia civil. Então, aqueles que fazem vestibular e se matriculam. Se vocês olharem de 2014, né, 6 anos atrás, para o que nós temos hoje aqui, ó, mais de 50% dos alunos que entraram não entram mais. E isso, logicamente, tem que ter alguma causa, tá ligado? As pessoas estão fugindo do curso de engenharia civil. Por quê? Bom, eu posso enumerar 3 aqui só para ficar assim no geral, mas alguém poderia dizer assim, ó, não, está diminuindo o número de ingressantes acentuadamente, porque é um problema do mercado de trabalho, que não está tão bom para a engenharia civil. Ou podia ser. Ou o cara pode dizer, não, mas as mensalidades dos cursos nas instituições privadas é muito alta e o brasileiro já não consegue mais pagar essa mensalidade, ele não consegue seguir no curso. Porque 75% dos alunos que estão matriculados são instituições privadas, né? Então, se o custo é muito caro, o aluno não está lá. E uma terceira, talvez, que alguém ainda pudesse dizer, é que, com o advento da educação à distância, né, e o valor numa educação à distância da mensalidade é muito mais barato, aí as pessoas estão se deslocando para a educação à distância, ok ou não? Então, isso poderia ser um panorama geral. E aqui, vocês veem que daí eu entrei lá num outro site. Esse site aqui, que é do EMEC, cadê onde é que está o ponto aqui? emec.gov.br, ele atualiza dia a dia o número de cursos em atividade. Tá? Então, na data de ontem, vocês podem ver aqui, que eu não vim aqui no congresso, porque eu estava trabalhando na palestra, está aqui na data de ontem. Hoje nós temos na engenharia civil, na presencial, 1.211 cursos com 194.000 vagas. Ok? É isso que nós temos hoje. Muito bem. Com todo esse esquema da redução dos ingressantes, vocês veem que o número de vagas, que em 2019 era 147, foi para 194. Ou seja, as instituições estão apostando na engenharia civil que tudo voltará ao normal. Ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês a mesma tabela para os cursos de educação à distância, na engenharia civil. Em 2014, tínhamos lá 7 cursos, né? Em 2019, já multiplicou por 9, temos 63. O número de vagas, vocês vejam aqui, ó, cresceu acentuadamente de 11 mil para 132 mil em 2019. O número de ingressantes, hoje em dia, em 2019, temos 10 mil ingressantes. Esse 10 mil, para vocês terem uma ideia, ele representa 22% dos ingressantes nos cursos presenciais. Okay? E vai crescer muito. Tá? Os concluintes, né? Nós tínhamos 14 aqui em 2014, chegamos a 1.269. Em termos dos concluintes de 2019, no curso presencial, que dá quase 46 mil concluintes no curso presencial da tabela anterior, isso aqui representa menos que 3% dos
que se formam nos cursos presenciais. E daí, na data de ontem, do 16/12, hoje temos 134 cursos de engenharia civil na educação à distância, o número de vagas 213 mil, que já é superior ao número de vagas da educação presencial, que é 194 mil. Ou seja, o crescimento da educação à distância, ele vai ser simplesmente assim, exponencial. Claro isso? Bom. Antes de eu apresentar números, dados, eu preciso da ajuda de vocês naquilo que eu chamo, né, na avaliação da qualidade do curso aqui, fatos ou lendas urbanas. Né? Lendas urbanas é o que a molecada usa, aí as minhas netas usam como coisa assim, mais no dia a dia. Então, eu vou perguntar para os amigos aqui, em termos, os fatos vou apresentar eu, tá certo ou não? Porque ninguém aqui veio preparado com nenhum número, o cara vai perguntar número, não. Mas nas lendas urbanas eu gostaria de trabalhar com vocês aqui, rapidamente, e eu vou fazer uma pergunta aqui, na verdade vou fazer 3. E vou pedir para vocês, a ajuda de vocês, meus amigos que estão aqui, né, o que eu agradeço a presença de vocês aqui. Eu vou fazer uma pergunta e vou dizer para vocês assim, ó, aqueles que acharem que é sim, no seu sentimento, né, você não está baseando em nenhum número. Você é um engenheiro civil que, digamos, contratou alguém aí nos últimos 3, 4 anos, e eu vou perguntar para você, né? Aí você vai me dizer, ó, nessa pergunta aí a resposta é sim ou a resposta é não. Aí vou fazer uma segunda pergunta e uma terceira pergunta e vou pedir para vocês responderem sim ou não. Ok isso? Bom, a primeira pergunta. Cadê o troço aqui? Nos últimos 3, 4 anos, todos os alunos que se formaram em engenharia civil, vocês acham, eu não estou dizendo que não, é fato, é o seu sentimento, aquilo que nós chamamos feeling, não é? Nothing more than feeling. Só isso que eu peço para vocês, só o seu sentimento. Vocês acham que eles têm uma formação boa, formação técnica, não estou falando nada da parte social, na parte de atitude, ética, não estou falando nada disso, só a parte técnica. Você vai desenvolver um trabalho, um projeto de engenharia. Você tem formação boa para isso ou não? Então, aqueles que acham que sim, por favor, levantem as mãos. 3. O mediador foi para lá, que o homem não dormia, eu tinha feito, vou ler as perguntas para ele poder anotar, mas o mediador fugiu. Mas aqueles que acham que é não, por favor. Bom, anota lá não. Senhor mediador. Não, a resposta é não. Muito obrigado, vamos para a segunda. Nós sabemos que nós temos assim, cursos de engenharia civil nas instituições públicas e nas instituições privadas. Existem cursos nas instituições públicas extraordinários, como também existem cursos nas instituições privadas extraordinários. Mas eu quero falar de uma maneira geral agora, não quero particularizar nenhuma. Eu trabalhei tanto numa universidade federal a minha vida inteira, do meu coração, como trabalhei numa universidade privada também do meu coração, e eu posso dizer que as duas eram extraordinárias. Não é? Quando não for, eu caí fora. Pedi demissão das duas. Mas tudo bem, vamos lá. Você que está lá, cursos públicos versus privados, vocês acham que a formação dos cursos públicos é melhor do que dos cursos privados de maneira geral? Quem disser sim, por favor, levanta a mão. Aí. Agora, quem acha que as instituições privadas é melhor, levanta a mão. Ganhou os públicos, o senhor mediador anotou. Beleza. E a última pergunta. Nós temos na engenharia civil o ensino presencial e o ensino à distância. Aqueles que acham que, de maneira geral, o ensino presencial é melhor que o ensino à distância, levantem as mãos. Não preciso nem perguntar o não. Muito obrigado. Senhor mediador, sim. Muito bem. Sei a resposta de vocês, vou tentar responder algumas aqui com os dados que eu tenho, né? Dentro da possibilidade, porque tem casos que não tem dados suficientes para a gente chegar a isso aí. Agora, nós vamos para a parte dos fatos, dos dados daquilo que existe, que o Ministério, então, publica. Nós estamos hoje dentro de um Sistema Nacional de Avaliação, que chama SINAIS, né, que é uma lei aqui de abril de 2004, ok? A avaliação começou em 1996. Em 1996, a engenharia civil foi escolhida na avaliação, e naquela época, aqueles que são jovens, que é a maioria que está aqui, a menos do Ladaga,
a gente tinha lá, curso de engenharia civil, o provão. Foi chamado, carinhosamente, o nome era Exame Nacional de Curso, mas foi chamado de provão. Então, o provão existiu durante 8 anos no governo Fernando Henrique Cardoso, aí entrou o governo Lula, que daí instituiu os sinais. Está claro isso para vocês, não? Eu posso dizer para vocês que a maior honra que eu tenho, porque vocês são meus amigos, posso dizer para vocês, minha família não sabe, mas durante os 8 anos do provão, eu fui o único professor nas 8 comissões do provão. E eu era só um professor 20 horas, eu nunca fui um professor 40 horas. Então, eu permaneci nas 8 comissões. Aí entrou o governo Lula, me chamaram lá. Aí, cheguei lá e falei, ó, vou trazer o meu cartão aqui para o senhor, né, coordenador geral de tudo lá. Eu trabalhei os 8 anos, eu sou um professor universitário, nunca ganhei um tostão, eu pagava a diária, eu pagava tudo para ir lá, né, porque eu sou um sonhador. E aí eu falei, ó, como eu trabalhei no governo anterior, então o senhor fica com o meu nome aí, que o senhor, quando chegar o meu nome aí, que eles vão ser que vai aparecer, o senhor risca. Daí não riscaram. Daí eu continuei, até o dia que eu pedi demissão daí das instituições de ensino, e daí parei, tá bem. Mas foi uma longa caminhada aqui, e esse sistema, para vocês terem uma ideia de uma maneira bastante simples, ele tem, assim, 3 variantes aqui, né? Ele tem aqui a avaliação do desempenho dos estudantes, aqui é uma prova, então eu vou me formar agora, né? Então vai ter o ENAD da Engenharia Civil. Então, se eu vou me formar naquele ano, eu vou fazer essa prova. É uma prova de 40 questões, demora 4 horas para você resolver, e aqui, então, o Ministério pega a nota de cada aluno tem uma nota dentro daquilo que ele respondeu. Então, ele tem um conceito. A soma dos conceitos de todos aqueles alunos daquele curso vai dar o conceito do curso. Está claro isso, não? E aí, o Ministério vai, então, publicar isso. A lei não permite que se publique o conceito do aluno. A lei não permite. Então, só sai aqui o conceito do curso. E esse conceito, ele é ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. São 5 possibilidades que cada curso tem. O 1 seria aquele que é um insatisfatório, né? Que é ruim. E o 5 seria o melhor conceito por curso, ok? Bom, dentro dessa outra ponta aqui, ó, existe a avaliação dos cursos de graduação, que daí como é que era feito antes da pandemia. Então, professores universitários treinados, então existe um instrumento, tem lá 55 indicadores desse instrumento, que esses professores que visitam a sua instituição, o seu curso, eles vão lá, de tudo que eles viram, vão anotando em cada um daqueles pontos, aí faz-se ali toda uma ponderação, e aquele curso vai ter um outro conceito, tá certo ou não? Então, aqui eu tenho um conceito de curso, e aqui eu vou ter um outro conceito de curso. Os dois, logicamente, deveriam conversar entre eles e ter o mesmo resultado, vocês vão ver que não, né? Mas tudo bem. E a terceira avaliação da instituição, não é o caso aqui, então não vou comentar com vocês. E agora eu vou começar a apresentar para vocês aqui os resultados que nós temos. O último ENAD, essa prova que os alunos fizeram da Engenharia Civil, foi há 2 anos atrás, em 2019. E aqui eu tenho o resultado de 715 cursos. Ok? Vocês viram lá? Mesmo que em 2019 você viu um número um pouco maior do que 715, mas eu preciso ter gente formada, então o curso tem que ter começado pelo menos 5 anos atrás, tá certo ou não? Porque o cara tem que vai se formar para fazer aqui. Desses 715 cursos, o Ministério publica os resultados, que eu coloquei numa forma de um gráfico aqui, e vocês veem aqui que está aqui, ó, ou 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5. O 1 é o pior, o 5 é o melhor, ok? O Ministério chama isso aqui de CPC. CPC, Conceito Preliminar do Curso. E o que é o CPC? E eu posso dizer para vocês que desde 2014 eu escrevo contra esse CPC, e hoje eu vou mostrar para vocês que eu estava certo. O CPC é assim, os alunos fazem a prova, então tem a nota ali, tá certo? Do curso, aquela nota específica da prova. O Ministério colocou um monte de penduricalho ali, né? Aí colocou aqui uma outra nota para professores do curso. Se eles são 40 horas, 20 horas, ourista, tem uma nota. Aí vou aqui, se o professor é mestre, doutor, especialista, outra nota. Daí eu vou aqui, se o projeto pedagógico do curso é bom, outra nota. Daí eu vou aqui, se as instalações são boas, não sei o quê, outra nota. Então ele montou um monte de coisa aqui, juntou com a nota dos alunos e dá esse resultado aqui. Aí eu digo, mas eu lembro que em 1933, rapaz, fui fazer o concurso para trabalhar como engenheiro civil, naquela época era emprego que a gente tinha, né? Não era
Ninguém era empreendedor naquela época, nós éramos tudo tonto, né? Hoje em dia a molecada já tem a sua empresa. Naquela época, então, eu fui lá fazer o concurso, ninguém me perguntou onde é que eu tinha feito o curso. O Nelson também trabalhou na Copel, né? Melhor empresa do setor elétrico, junto com a CEMIG, está aqui a minha amiga mineira, está ali, né? As duas melhores, depois vem a Chesf, mas era daí federal, né? Estou falando do estadual. Francisco foi dono da Chesf, só para você ter uma ideia, meu amigo ali de Recife. Bom, aí o que aconteceu? Ninguém me perguntou quem foi meu professor, se ele era 40 horas, se tinha laboratório, se não tinha laboratório. Meu amigo, o que é que o senhor sabe? Se vocês olharem hoje lá, se for lá trabalhar lá no Google, for trabalhar lá na Apple, o cara vai chegar, quem é o senhor? Eu sou o Nelson Gomes, sou o presidente do IEP, tá? E eu com isso. Eu quero saber o que é que o senhor sabe. Não, mas eu me formei, não sei onde. Não, recebi a medalha do mérito. Não, meu amigo, eu quero saber o que o senhor sabe. Então, eu defendia que essa nota aqui da avaliação do curso tinha que ser a nota dos alunos, quer dizer, eles foram lá, eles batalharam, eles tiraram a nota, eles têm o conhecimento. Como é que vamos juntar um monte de coisa que é usada naquele formulário da avaliação do curso lá? Eu vou misturar tudo isso, falei, não pode ser isso. Aí, eu construía e escrevi muitos artigos sobre isso, e eu publicava isso aqui, ó, nos mesmos cursos. Eu pego só a nota dos alunos e coloco o conceito 1, 2, 3, 4, 5. Agora vocês vejam o resultado que deu aqui, né? Ah, meu Deus do céu, já apertei errado. Veja o resultado que deu aqui. Aí. Esse aqui que dava aqui uns 8% dos cursos eram os cursos insatisfatórios, porque o 3 aqui é chamado de curso satisfatório. Sabe aquele aluno que passa com 5, você dá empurrada no cara ainda assim, vai, você está aqui faz 8 anos, vai, meu filho, vai procurar a tua turma. Né? Então, tá lá. Esse é o 3. Né? Agora, vocês vejam, só usando o 1 e o 2, de 8%, eu passei para 40%. São 40% dos cursos em que os alunos fizeram a prova e mostra que esses cursos são insatisfatórios. E isso me assusta na minha profissão, que é uma profissão de risco para a sociedade. Aí eu digo, meu Deus do céu, o troço aqui está feio. Mas é a opinião de uma pessoa. Eu digo, é esse que deve ser usado. O Ministério diz, é o CPC que deve ser usado. Bom, eu sou um engenheiro civil. Um engenheiro civil não acha, um engenheiro civil sabe. Aí eu falo, vou provar que eu estou certo, ou vou provar que eu estou errado. Daqui a pouco. Nós temos que manter o suspense, não pode entregar assim tudo. Bom, esses aqui são os cursos presenciais, como vocês estão vendo, 715 cursos. Agora eu vou apresentar para vocês os cursos de educação à distância, somente 11 cursos, eles tiveram nota no ENAD, porque é os que têm alunos que estão se formando, somente 11. É uma amostra muito pequena, o que eu vou mostrar aqui para vocês, não é representativo, mas pelo menos para que vocês ficarem com uma imagem de uma comparação dessa distribuição das notas aqui dos cursos de 1 a 5, entre os cursos presenciais e à distância, ok ou não? Então, com a limitação de que é poucos cursos, me permita apresentar para vocês, porque vocês são meus amigos. Vamos lá. Olha lá, 715 cursos presenciais, 11 cursos EAD. E aqui está o resultado. Se fosse representativo o EAD, eu digo para vocês, tanto faz quanto fez. Opa, se isso fosse representativo, muita gente aqui talvez mudasse na hora de levantar a mão, né? Porque nós não sabemos ainda. Aí, governo, eu sou contra, é verdade ou não? Mas vamos analisar as coisas. E a proposta que eu vou fazer no final vai acabar com tudo isso. Porque se a proposta for aceita, meu amigo, só vai se o cara é da educação à distância, se ele é do presencial, se ele é do não sei da onde, o que de maneira como ele faz. Tem gente que não precisa nem de curso, senhor. O cara é extraordinário. O cara tem que ir lá escutando aquele professor. Eu me lembro do John Lennon, meu amigo, né? Morreu em 8 de dezembro de 1980, um dos Beatles. O cara falou, não consigo ir na escola, cara. Os professores são muito ruins. Hoje a criançada também não consegue mais. E nós estamos do mesmo jeito, em 1922, fazendo a mesma coisa. A mesma aula, a mesma coisa. Bom, então está aqui. Quero mostrar para vocês agora um resumo de onde nós estamos e de onde que nós vamos para frente agora. Vou mostrar aqui, ó, bem rapidinho, uma comparação. Tive que entrar no EMEC, peguei cada curso de engenharia civil que tinha o conceito do ENAD, que é esse da prova, e o conceito do curso que os especialistas, os professores universitários foram no local lá para fazer a avaliação.
Aí falei, será que tem alguma coerência ou não? Aí vocês estão olhando aqui. O azul representa aqui o conceito dos cursos. Então, o que diz a lei? Quem tirou 1 e 2, aqueles 40%, que o Ministério fala que é 8%, né? Esses 8%, a turma tem que ir lá avaliar para ver se o curso não é, se o curso é insatisfatório, o que precisa melhorar no curso, etc. O manual, e o duro que eu ajudei a construir esse manual, sabe? Ele foi melhorado, mas eu ajudei. O manual é muito bonzinho. Por mais trabalho que as pessoas façam seriamente, na hora de fazer a ponderação daqueles 55 indicadores, o mínimo que que os cursos recebem é a nota 3. A nota 1 e 2 é 0. Não tem um curso que tirou 1 e 2 nessa avaliação em loco, ou à distância, por causa da pandemia. Agora tem sido feita à distância. Como isso aqui é de 23 de setembro de 21, em homenagem ao Joel, que foi o dia da palestra que ele fez, tá? E ao aniversário do meu filho mais novo também. Então, está aqui. Ó, não tem, só tem 3, 4 e 5. Aqui, gente insatisfatória, não tem nos cursos. Ou seja, os dois não se conversam, os dois resultados não se conversam. Então, eu sou o dono de um curso, tirei 1. Bom, sei que a comissão vem, sei que já vou para 3. Estou bem no esquema. O que nós temos até agora, para poder ver o que nós vamos fazer para frente e os homework que vamos passar aqui para os meus presidentes? A única avaliação que eu tenho aqui mostra os cursos do 1 ao 5 é o ENAD. O resto não tem, porque o conceito do curso, vocês viram que é de 3, ou é 4, ou é 5. Então, a única coisa que sobrou para mim é o ENAD. E esse ENAD traz para o senhor Marcos Tosi, qual é o problema? Um drama. É o CPC que vale, que é o MEC diz, ou é o conceito do ENAD CE, que essa praga desse tal de Tosi fala? Qual das duas? Qual dos dois? Aí o engenheiro civil entra. Meu amigo, o que temos? Como é que eu posso provar isso? Só existe um curso no Brasil. Um curso no Brasil, que o meu amigo Nelson é formado também nisso, ficou rico graças a esse curso, não engenharia civil, que é o curso de Direito. O curso de Direito faz o ENAD com os concluintes. Eu vou me formar, fez o ENAD. Aí ele saiu lá fora, pisei lá fora. Em vez dele receber as atribuições profissionais do sistema CONFEA-CREA, a OAB diz para ele, peraí, meu amigo, o senhor vai ter que passar por algo a mais. Existe uma etapa adicional que o senhor tem que passar. E isso chama-se o exame da ordem dos advogados do Brasil. E quem passa naquele exame, aí ele vai poder exercer a advocacia, tá certo? Não? A não ser que ele seja ministro. Bom, aí o que acontece aqui? Eu falei, eu vou comparar os alunos do direito, o que eles tiraram no ENAD, e vou ver o que eles tiraram aqui na OAB. E vou, com os dois parâmetros, esse CPC ou CE, vou ver qual dos dois é que representa esses melhores cursos de direito. O trabalho ele é bastante longo, eu vou apresentar uma tabela aqui para vocês, porque eu não tenho tempo, né? Eu falei para o Ladar que eu queria falar 2h30, ele falou, seria bom, mas não dá, né? Então, eu vou ter que apresentar só uma tabela para vocês, que é o que eu fiz aqui, agora utilizando o exame da ordem, ok ou não? Então, vamos lá. Resultado dos exames da OAB versus o ENAD do curso de Direito. Aí está a tabela. A OAB faz 3 exames por ano. No início do ano, na metade do ano, no final do ano. Então, hoje em dia, já existem 33 exames que a Ordem dos Advogados do Brasil já fez. Vem desde 2010, né, Nelson? Bom, esse aqui, por causa que eu tenho aqui, ó, o CPC de 2015, o CPC de 2015, o de 2018 e o CE de 2015 e 2018. Então, eu peguei aqui, vocês estão vendo aqui, ó, eu peguei aqui os 3 últimos exames, que é 16, 17 e 18. As tabelas que tem no trabalho, que depois eu posso passar para vocês, né, vai mostrar lá do primeiro exame de 16, 17, 18, o segundo exame de 16, 17, 18, e aqui só está o 3, né, o terceiro exame de 16, 17, 18. Quais foram as bases que eu peguei aqui? Eu tive que analisar curso por curso, gente. Isso aqui são milhares de cursos. Tá? Aí eu coloquei aqui, o que vai valer para mim? O curso, para ser bom, vai ter que aprovar mais de 50% dos alunos. Nesse estudo que eu fiz. Além dele aprovar mais de 50% do fundo, ele vai ter que ter um número mínimo de alunos, porque tem curso que tem um aluno só. Né? O aluno é excepcional, daí não vai valer
Não tem como aceitar aquilo. Então, eu utilizei como critério aqui o mínimo de 15 alunos que fizeram o exame da OAB daquele curso. Vocês vão verificar aqui nessa tabela o que nós temos aqui? Primeiro, só cursos públicos. Esse é o primeiro ponto. Então, aquela levantar a mão que os cursos públicos, eles têm, na maneira geral, mais do que os privados, está aqui, ó. Aqui está aqui, ó. E aqui está o Francisco, lá do Pernambuco. Está certo, Francisco? Está ali a sua universidade. Agora, vocês olham aqui do lado, aqui são dados que estão aí nos sites, o Ministério disponibiliza o dado. Se o CPC, que é o do Ministério da Educação, representasse os melhores cursos, esse curso aqui não teria nota 3? Não. A nota 3 é satisfatório, mas o curso é um dos melhores do Brasil e ele é satisfatório. Mas que avaliação é essa? Se vocês olharem rapidamente, vocês vão ver que o CE de Marcos Tosi está aqui. Ele mostra em todas as outras tabelas, vocês podem depois verificar no meu trabalho, que fiz com a minha filha e o meu filho, meus 2 engenheiros civis, meus filhos extraordinários, os 3, tá? E tenho 3 netas que são mais extraordinárias. Você imagina que cara que tem uma felicidade dessa. E daí vem aqui, tem um monte de amigos desse jeito aqui. O que o cara quer mais na vida? Você fala, pode morrer, que você já fez tudo que podia. Então, está aqui. A primeira conclusão aqui, para não levar muito tempo, que eu não estou nem olhando para o Molina lá. A primeira sugestão que eu fiz para o MEC, e vou pedir aqui para os nossos presidentes, Ladaga e Ricardo, e o Joel, que está lá em Brasília, meu ex-aluno, que o Ministério da Educação passe a adotar o CE em vez do CPC. Lógico que a coisa vai ferver, porque vai aparecer muito curso insatisfatório. E aí a coisa pega. Ou seja, nós não estamos aqui tentando fazer nada de errado. Estou mostrei para vocês na tabela anterior aquilo que vai. Então, essa é a primeira recomendação, tá certo ou não? Agora eu vou fazer uma recomendação e agora o cara é metido. Vou fazer para a OAB uma recomendação aqui e depois vou para a Engenharia Civil. Eu estou indo passo a passo. Muito bem. Agora, Nelson e os amigos aí que são os advogados aqui do Brasil, vou fazer uma sugestão para a OAB. Quando que existiu um engenheiro civil, vou fazer uma sugestão para a OAB. Eu sei que eles vão me prender, mas não tem importância. Eu sou sério. Né? Vocês me levem lá uma maçãzinha de vez em quando. Bom, eu não quero mais trabalhar em curso, porque um curso ele é formado por alunos. E esses alunos tem ali, é uma amostra, tem gente ali extraordinária, tem gente ali que não leva muito a sério, tem de tudo, eu sei, porque eu tenho meus 3 filhos, eu sei como é que é. A molecada, dependendo da época, eles são mais sérios, menos sérios e tal, mas o curso é formado por aquele grupo de alunos, por aquela amostra. E eu não posso dizer, mas o curso é bom, o curso é ruim. Não, mas quem é que deu aquela nota? Foram os alunos. Então, agora eu peço, porque cada aluno tem o que eles chamam o Ministério disponibiliza para o aluno o boletim de desempenho do estudante, que é esse BDE. O estudante, ele recebe para ele guarda só para ele, porque a lei não permite que isso entre em histórico nem nada, é uma coisa do aluno, perfeito? Então está lá. Ele tirou o conceito 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Esse aluno sabe. Ele pertence ao curso X e eu sei que eu contribuí ou positivamente ou negativamente para aquele curso, tá certo? Não? Dependendo do conceito que eu tirei. O que eu quero aqui? Eu quero que o Ministério entregue para o Ladaga, para o Ricardo e para o Joel esse boletim sem nome, sem instituição, sem nada. Então, eu aqui, para os meus ex-alunos, eu fiz até uma tabelinha, para eles não errarem. Né? Eu sei, hoje em dia, eu me lembro, meus últimos tempos de universidade, quando eu comecei em 75, eu tinha uma aula lá que era de marchar, né? Eu me lembro, isso era muito bacana. Então, eu chegava para os alunos, vamos lá, pé esquerdo, pé direito, todo mundo marcava, não achava certo. Quando começou a chegar em 2000, lá vai fumaça, já não começou a dar mais certo. Falava esquerda, direita, um punha esquerdo, outro punha direito, já era meio complicado tudo. E o engenheiro civil tem que achar uma solução. Então, eu ia lá dizer, ó, esse aqui é o pé esquerdo, você tira o tênis, desse aqui, um por um. Aí, vamos marchar, pé com tênis, pé sem tênis, aí melhorou um pouco. Bom, o que eu quero? Eu quero o seguinte, eu quero a relação, aluno 1, aluno 2, obrigado, Molina, isso que eu tenho um tempo enorme. Então, aluno 1, aluno 2, aluno 20 mil, eu quero saber qual é o CE que ele tem, é 1 ou 2 ou 3, eu não estou expondo ninguém, O que eu quero saber é qual é a porcentagem daqueles alunos do curso de Direito que tem o conceito 4 e 5, que são os melhores, está certo ou não? E quero comparar isso, porque isso é o ENAD, com a média de aprovação do exame da OAB.
Eu não sei se vocês sabem, mas a média desses últimos 33 exames da OAB, ela dá em torno de 20%, ou seja, 20% dos alunos que fazem o exame da OAB vão se tornar advogados, os outros 80%, niente, nula. Comparando isso aqui, aí vem a sugestão, veja essa sugestão. O Nelson vai ser o porta-voz. Se essa porcentagem der próxima, deve dar um pouco menos que 20%, porque tem alunos lá no 1, 2 e 3 que também são extraordinários, né? Então, por isso que eu coloco ali, ó, aqui, ó, do boletim do desempenho deve dar menor que a taxa da OAB, né? Mas se forem parecidas, a minha proposta, que mudaria tudo que nós temos do ENAD até hoje, os alunos que no ENAD de Direito tirassem 4 e 5, eles não precisam mais fazer o exame da ordem. O ENAD passaria a ter um papel fundamental e não uma prova em que os alunos vão lá sem nenhum compromisso. É como se fosse um vestibular, cara. O cara vai levar aquilo a sério. Falou, cara, se eu tirar 4 e 5, não preciso enfrentar o exame da ordem. Então, essa é a minha sugestão, Nelson e amigos. Aí. Mas o que o curso de Direito tem que ver com o curso de Engenharia Civil? O cara fala, só por causa do Nelson, que é o presidente do IEP, o cara veio puxar o saco dele aqui. Não. Aqui, ó. Se vocês olharem aqui a distribuição do curso de Direito, que fez o exame em 2018, e a Engenharia Civil, que fez em 2019, nessa parte superior do 4 e 5, onde estão os melhores aqui, a distribuição é a mesma. O curso de Engenharia Civil e o curso de Direito, eles se comportam exatamente iguais. Então, qual é agora a última sugestão que eu daria aqui, né? Ao CONFEA-CREA, o sistema, né? CONFEA-CREA, a ABENC, meu amigo Ladaga, que já saiu, mas o homework vai valer lá, não adianta você fugir. E o MEC-NEP. Aquele aluno fala, lá bem serviço, eu vou saindo pela esquerda, né? Na minha época tinha o tal do Leão da Montanha. Qual é a primeira coisa que eu coloco aqui? Eu quero o boletim de desempenho dos alunos, sem nome, sem instituição, nem nada. Aluno 1, 2, 3, 4, 20 mil, com o conceito. Vou comparar com a porcentagem do curso de Direito. Daí eu digo, se essas porcentagens forem parecidas, estou falando aqui da ordem de 20%, será que temos que ter um passo adicional entre a formatura desse aluno e a entrada ao sistema? Não. Não sou eu que vou decidir. O que eu quero? Eu quero, nesse último trabalho que eu farei junto com meus aqui amigos, ex-alunos e presidentes, esse último trabalho que nós faríamos aqui a 8 mãos, né? 4 pessoas, vezes 2, 8. Eu quero deixar para que o sistema CONFEA-CREA, essa é o diagnóstico, essa aqui é a situação. Se o sistema entender que aquilo deve continuar igual, beleza, eu não estou aqui para dar ordem para ninguém, eu sou um simples professor universitário, hoje um simples avô, né? E quero ficar na praia e estou esquecendo o resto do mundo. Mas, tendo esse diagnóstico, o sistema CONFEA-CREA, daí decide o que vai fazer. Está certo, Ricardo? Está certo, Alaga? Daí ele decide. Mas por que o senhor quer fazer isso? Logicamente tem que mudar a lei, lógico que tem um monte de empecilho. Mas daí eu digo, bom, mas nós temos uma comissão parlamentar da engenharia, que são engenheiros, são deputados, senadores, e se eles são engenheiros, são pessoas inteligentes, que nem nós, né? Eles vão entender esse diagnóstico, daí pode ser que tomem alguma decisão. Mas e por que isso? Aqui, ó, vocês não errarem, eu vou deixar ali depois, viu, Ladar? ENAD 2018, curso de Direito, aluno 20 mil, quero... Para não menosprezar ninguém, também estou colocando aqui o CPC, vocês estão vendo ali, ó. Estou pedindo os dois, até para, né, não querer dizer que já acabei com o CPC. E na Engenharia Civil, que foi o último, foi 2019, a mesma coisa. Aí, beleza. E eu quero fazer tudo isso aqui, por quê? Porque eu tenho que fazer por merecer. Tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre dizia, sabe o que eu fiz para merecer? O sistema CONFEA-CREA, através da Bank Paraná, me dá uma medalha. Na mesma hora que eu recebo aquilo com uma emoção desgraçada, que eu começo a chorar, eu começo a perguntar, mas será que eu fiz por merecer ou foi por amizade que eu recebi? E esse fazer por merecer, cara, é uma coisa que para mim teve na minha vida inteira, e eu fui lembrar agora, aí há 3 semanas atrás, conversando com a minha filha, de um filme, onde ela assistiu diversas vezes, ela sabia até esse nome aqui, isso que está aqui, essa frase, ela falava em inglês para mim.
Ela me ensinou isso. E o que é, da onde que vem isso aqui? É um filme, é muito simples, é 1 segundo só, viu, Molina? Já caiu fora. Chama-se o Resgate do Soldado Ryan. É um filme que tem mais de 20 anos. A maioria que está aqui não era nem nascida quando saiu esse filme. E nesse filme, o que acontece? O que acontece nesse filme? Então, tem um tal de soldado Ryan, que por motivos que não interessam aqui, ele tem que ser resgatado, né? Ele tem que voltar para casa. E daí se forma lá uma equipe de 8 pessoas naquela Segunda Guerra Mundial, feita por um capitão, um sargento e mais 6 soldados. E eles saem do local onde eles estão, até onde está esse Ryan, para avisar o Ryan, você tem que voltar. Só isso que era. E daí, no meio do caminho, já a metade morre. Então, a guerra. Daí eles chegam lá, encontram o Ryan, falam, meu amigo, você tem que voltar, cara. O cara fala, não vou voltar, eu sou um patriota, eu quero continuar na guerra. Nesse instante, a guerra, o capitão leva um tiro na frente do Ryan, e ele cai. E ele cai e fica encostado aqui num tanque, assim, morrendo, sangrando. O Ryan olha para aquilo, ele pede para o Ryan se aproximar, ele puxa ele bem perto do ouvido dele e faz assim, ó. O cara, esse Ryan já estava chorando, porque viu que o cara estava morrendo por ele. E ele fala, faça por merecer. Ou seja, a morte de todos esses que vieram te buscar, de agora em diante você faça por merecer, porque nós fizemos por você. E é isso que tem me levado a minha vida inteira. Então, Ladaga, meu querido amigo, meu ex-aluno, considero demais todos vocês, quero dizer o seguinte, eu não sei se eu fiz por merecer o seu convite, o honroso convite que você me fez, mas o que eu posso dizer é que eu tentei. Eu tentei fazer o melhor. Tentei. E eu, então, só queria agradecer o carinho com que vocês me receberam aqui, tá? E quero dizer para vocês que a medalha está indo para o céu, né, Ricardo? E como diz o poeta, eu quero dizer para vocês o seguinte, essa frase é muito forte para mim, né? Eu não vou achar o céu estranho, nem vou ter medo do céu, sabe, Ladar? Porque ter amigos como vocês... Ter amigo como vocês já me fez conhecer um pouco do céu, né? Então, muito obrigado, que Deus ajude a todos, abençoe a todos, muito sucesso para vocês, e a gente se vê aí ainda nas próximas oportunidades. Então, fiquem com Deus, obrigado. Pessoal, toda vez o Tosi nos inspira, né? Assim, enquanto ele dá uma recuperada, eu sei que tem muita gente que vai fazer pergunta, para ele dar uma respirada, recuperar aí como ele se emocionou, né? Vou aproveitar que eu tinha dito que eu ia contar uma história, já é conhecida aqui no Paraná, né? Algum teve na SOEA em 2015? Ninguém teve na SOEA em 2015? Aqui no Paraná, em Foz. O Tosi fez uma palestra tipo dessa, inspiradora, né? Que quando os alunos estão lá, adoram, né? Eu, na época, né, alguém tinha falado, não, quem sabe você possa ser candidato ao CREA, né? Queria fazer uma média com meu amigo Joel, presidente do CREA, né? Promovendo a SOEA lá em Foz. Enchi um ônibus de aluno nosso, né, Lígia, lá da Unioeste, fomos lá para Foz do Iguaçu. Final da palestra, os alunos encantados, como nós estamos aqui, né, com essa força que o Tosi né, assim, chega lá, está o Joel conversando com o Tosi, os alunos, opa, gostaram da palestra, tá? E pediram assim, olha, será que o senhor podia tirar uma foto para o Joel? Joel, não, claro, posso tirar foto, né? Ele foi arrumando. Não, o senhor não entendeu. Nós queremos que o senhor tire a foto. Está aqui o celular, a gente quer tirar com o Tosi, não quero tirar com o senhor, né, senhor? Não queremos, o senhor tira, aqui é a máquina, né, assim. Bom, eu estava lá longe, não tinha entendido, depois me explicaram a situação. Bom, pronto, né? Nunca mais você candidato ao CREA,
eu era presidente da Associação de Cascavel lá de Engenheiro, nunca mais vamos receber dinheiro do CREA, minha instituição não vai ganhar mais nada, né? Assim, mas as histórias que a gente tem do Tosi aí pela amizade, né? A experiência que ele tem, os amigos que ele faz. Quando eu cheguei aqui, eu vi na mesa um negócio aqui, assim, ó, eu também, né, sou casado com uma nordestina, né, cearense, e eu tenho uma cunhada em Recife, olhei ali, eu vi o pacote, falei, ele tem a cor aqui da engenharia, né, da Bank, mas eu sei o que tem ali dentro. Primeira vez que eu fui a Recife, né, Francisco, cometi, assim, 2 sacrilégios. Eu olhei aquele troço ali e falei assim, os caras cortaram e deram um pedaço para mim, eu fiz assim, ó, será que você não pode cortar assim, grosso para mim, esse rocambole? Rapaz, isso é um sacrilégio em Recife, né, assim, bolo de rolo se corta fininho, né, assim, se chamar de rocambole, acho que nunca mais volta em Recife, né, então, acho que o Tosi está recuperado aí da emoção, vamos começar aí, quem que, por favor, eu vi aqui, tem 1, 2, 3, vou pedir até o seguinte, a todos uma compreensão, nós temos que entregar aqui 10, 10 e 5, porque tem outros palestrantes. Eu vou pedir que o pessoal possa ser breve, porque a ideia é umas 5 perguntas, e aí a pergunta tem que ser 1 minuto para o Tosi ter 2, 3 para responder. Peço a ajuda de vocês, essa colaboração. Está aqui, tem um lá no fundo, Carmo Leonora, então, por favor, aqui já está com o microfone, depois lá no fundo. Bom dia a todos aí. Primeiro, parabenizar o professor Marcos Tosi. Eu assisti uma palestra dele em Teresina e, desde lá, me tornei um grande fã dele, admirador do trabalho. Professor, acima de tudo, essa belíssima explanação, eu desenvolvo um trabalho no Espírito Santo. Meu nome é Jaime Veiga, eu sou vice-presidente da Bank do Espírito Santo. Eu desenvolvo um trabalho há cerca de 8 anos com estudantes de engenharia civil de diversas instituições de ensino, pública e privada. E tenho percebido, passaram pela minha mão, coisa de 2.500 a 3.000 estudantes de engenharia e recém-formados. Então, nós levamos estudantes para ver na prática aquilo que eles veem na academia. E eu fico absorto com as respostas que eu tenho diante daquilo que eu mostro nas obras. Um simples aperto de parede, não se sabe o que é, uma transição de uma alvenaria para uma estrutura. E se a gente for pegar em análise de estrutura e estabilidade, a coisa fica mais feia ainda, é análise de solo. É uma coisa assim, gritante o despreparo, como que esses meninos estão chegando no mercado profissional. Nós tivemos curso lá atrás que tinham 4.800 a 5.200 horas. Hoje, esses cursos estão aí com 3.600 e, com o advento do EAD e com a pandemia, se aproveitaram disso e estão enfiando mais ainda o ensino à distância. Isso tudo não contribui para que essa qualidade de ensino seja cada vez pior e a gente receba cada vez profissionais menos preparados para o exercício profissional da engenharia civil? Bom, muito obrigado pelas suas palavras. Eu pedi demissão da Universidade Federal do Paraná em 2007, com 33 anos de trabalho, porque naquela ocasião eu já chegava à conclusão que a prova que eu dava em 1975, se eu fosse aplicar naquela turma, não passava ninguém. Máscara, biruto, desculpa. Então, assim, nós temos no Brasil um problema que vem de baixo, já vem do início da nossa formação, né? Quer dizer, os alunos que chegam na universidade, eles já passaram por esses períodos anteriores, onde a formação é muito ruim, né? E ninguém dá bola para isso, né? E nós que estamos na universidade, como o senhor professor, e eu, Ricardo, e Ladag, e muitos outros aqui, né? O que a gente faz? A gente tenta fazer o máximo para recuperar todo aquele tempo que ele perdeu lá, do que ele tinha que ter aprendido, etc. Mas muitas vezes a gente não consegue. E existe uma outra coisa também que é assim, quer dizer, será que eu nasci para isso ou não? Na minha época, quando eu fui escolher o curso de engenharia civil, quer dizer, eu
procurei saber o que era aquilo, se era aquilo que eu gostaria de fazer, etc. Porque a escolha de profissão é uma coisa muito complicada, né? E muitas vezes respondi perguntas ao vivo aqui na rede de televisão aqui no Paraná, de pessoas que diziam para mim, meu pai quer que eu faça isso, eu não quero fazer. Então, são diversos aspectos na formação e na escolha que levam a isso, né? Agora, o que eu sinto? O que eu sinto olhando o curso de Direito que me mostra um exame da ordem da AB? Que 20% dos formandos que conseguem seguir em frente. Eu acredito, agora isso aqui é uma coisa, um chute meu, porque ainda vamos ter que fazer o homework para ver, mas eu acredito que na engenharia civil não deve passar desse número. Eu tenho essa convicção. Mas eu não sou contra o sujeito exercer a profissão. Eu não estou aqui para isso. Mas, por outro lado, a profissão tem que ser valorizada, né? Eu me lembro de um menino que tinha lá os pilares do prédio, não sei se você lembra disso aí que saiu nos jornais, que estava aparecendo a ferragem, ele falou, vamos descascar isso aqui, porque daí vamos fazer um concreto novo. O pilar ficou tão fino que o prédio caiu. Quer dizer, é uma coisa, assim, absurda. E nós, no Brasil, temos, assim, o mundo nos respeita pelas obras que nós temos, que são extraordinárias, né? O Brasil tem uma engenharia respeitada no mundo inteiro. Quer dizer, eu digo, será que todos que estão sendo formados podem exercer a profissão? Ou tem que, não é que ele vai nunca exercer, ele vai ter que continuar estudando, fazer outros cursos para fazer o tal do exame da ordem ou não, né? Para ele se candidatar, ele vai levar mais tempo. Eu sempre fui meio burro, quer dizer, o cara se formava em 5 anos, eu talvez tivesse que levar 7, mas eu continuava, porque era uma coisa que eu gostava. Talvez nem todos que se formem em 5 anos aí já tenham que exercer a profissão, talvez tenha que ter um estudo a mais. Eles vão ter oportunidade, mas não tão fácil como tem hoje em dia. É isso que eu acho, né? E concordo com o senhor tem a experiência que o senhor está levando os seus alunos, e o senhor se assusta dentro das respostas que o senhor tem e vê que o conhecimento realmente está meio limitado. Então, o sistema, com todos esses dados que nós vamos apresentar para ele, se nós conseguimos esses dados aqui, é para o sistema analisar e verificar e discutir com a sociedade. Eu acho que nós temos que discutir e chegar a uma conclusão, ou muda ou não muda, né? Mas eu não posso ficar parado, sabe, professor? Eu não posso. Eu já não pertenço a nenhuma instituição, mas eu sou apaixonado pela profissão. Talvez esse seja o meu defeito maior. Eu sou apaixonado pela engenharia civil e pelo ensino de engenharia civil, que foi toda a minha vida dediquei a isso. Então, eu preciso ver o que é que nós temos que fazer. É isso. Obrigado. Professor? Eu estou tentando aqui controlar, tem um lá, tem um colega aqui de azul que pediu, tá? Para dar que você tinha pedido, nós vamos ter que ser umas 5 perguntas, e, de novo, peço que o pessoal seja objetivo lá, com 1 minuto aí na pergunta para o Tosi poder responder. Então, lá ao fundo, por favor, obrigado. Pronto. Bem objetivo, professor. Meu nome é Mariano, da Bank da Bahia. Tudo bem? Parabéns aí pela exposição para a gente. É muito boa mesmo. Anotei alguns pontos aqui que eu queria só para poder contextualizar a pergunta. O senhor falou aí na sua palestra que o que tem que se saber hoje, o que as empresas querem, é o que a pessoa sabe. E isso realmente é o que vai nas empresas mais modernas, né, em termos de entrevista. Falou do EAD e presencial e trouxe uma abordagem que eu entendo que não se pode ter uma resposta pronta de qual vai ser o melhor. Recentemente, lá na Bank da Bahia, nós fizemos um evento chamado um webinar, 2 semanas de webinar, chamando Indústria 4.0 em Engenharia Civil. Nós tivemos dificuldade de encontrar professores que soubessem o que era a Indústria 4.0. Isso, professores já renomados da nossa região. Ou seja, trouxemos 2 palestrantes, um que estava em Nova York e outro em Miami, 2 jovens na faixa dos 35 anos, que estão trabalhando lá. Trouxeram para a gente temas como metaverso, que recentemente nós vimos aí o Google, o Facebook investindo milhões de dólares nessa questão que vai impactar na indústria imobiliária. Terrenos virtuais sendo vendidos a 2 milhões de dólares, terrenos virtuais, cidades virtuais, etc. Ou seja, muito desconhecimento da modernidade. Então, a gente traz agora a pergunta efetivamente para o senhor. Então, na hora de a gente dizer também o contraponto, os jovens saem despreparados, mas também que apelo, que novidade,
que incentivo as nossas formas de dar aula estão atraindo e fazendo com que esses jovens estejam preparados para esse mercado atual. Perfeito. Bem, você tem conhecimento, até há 2 anos atrás, eu acho que o Dante, eu não pude vir aqui ontem, Dante, que eu estava preparando a palestra, mas das novas diretrizes curriculares, né, onde se apresentam ali sugestões claras de como que o ensino deveria ser abordado de agora em diante, e você deve ter lido lá, metodologias ativas, avaliação por competência, etc., né? Agora, eu posso dizer para você o seguinte, é um sentimento que eu tenho e tanto que eu pedi demissão, né? A gente vai, com o tempo, a gente vai ficando meio defasado, né? A juventude tem uma visão completamente diferente da gente, né? Eles são muito mais espertos que a gente, né? E talvez, como professor, eu já não me sentia tanta vontade de ser aquele professor que eu queria ser para aquele grupo novo que estava ali. Eu tinha vergonha, né, de talvez não saber, naquela época não tinha a 4.0 ainda, mas de não saber da indústria 4.0, de não saber como ser o melhor professor para eles. Comecei a ter vergonha. E daí o que eu fiz? Eu pedi demissão. Eu fiz que nem o Pelé, enquanto eu estava por cima, eu falei, aqui, ó, até aqui eu fui. E agora eu vou parar, porque daqui para frente eu estou na descendente. Na ABENGE, que é a Associação Brasileira de Educação e Engenharia, durante todo o tempo que eu tive lá, tive a honra de ser o vice-presidente da associação por 6 anos, a gente investia demais na capacitação de professores, para mudar o status daquele professor que era do ano 1900 e os alunos são do século, né, do século XIX e os alunos do século XXI, quer dizer, era uma distância muito grande. E eu acho que esse é um outro problema que nós temos, né? Esse é o outro problema. Não são todos professores, lógico que não. Tem professores extraordinários, mesmo eles sendo de uma idade mais avançada. O que eu cheguei numa certa idade, achei que já não era mais extraordinário, parei, né? Mas eu acho que tem que mudar muito, e muito, né? Eu sempre tentei, como aqui na palestra, eu sempre tentei ser muito próximo dos meus alunos, né? De tal maneira que o maior aprendizado que eu tive na minha vida foram dos meus alunos. E não é porque o Ladaga está aqui, não. Eu estou falando a verdade. Quer dizer, eu melhorei como pessoa e escrevi muito sobre isso. Melhorei como pessoa porque os alunos me ajudaram, porque meus companheiros de departamento me ajudaram, porque os meus amigos lá fora me ajudaram, minha família me ajudou, porque a gente tem que ter aquilo que é o fundamental, que todos os professores deveriam ter, e todos os profissionais deveriam ter, que se chama a postura da humildade. A postura da humildade é aquela que te faz você escutar um comentário, um conselho, e você refletir sobre aquilo e mudar. Como eu estou falando para o sistema agora. Reflita sobre esses dados e mude, se for o caso. Mas seja humilde e analise os dados. Se nós chegarmos nessa conclusão, e vai levar tempo, mas um dia nós vamos chegar lá. E eu vou ver lá do céu, tenho certeza. Obrigado, meu amigo. Acho que tinha tem um ao fundo e tinha um aqui. Nós vamos ter que ficar umas 2, 3 perguntas, sabe? Eu estou indo pela ordem que eu vi daqui, sabe, Carmen? Várias pessoas levantaram aqui a mão e eu estou tentando seguir a ordem. Você estava na sequência, depois tinha uma à esquerda, o Ladaga e você, para poder dar aqui a ordem, tá? E eu vou ter que umas 10h05. O de azul ali também tinha me pedido logo de início. Pessoal, na hora que o Tosi parou, um monte levantou a mão. Mas, por favor, colega. Bom dia, então. Para ser rápido, no que importa. Tudo que você expôs, muito bem exposto, é a realidade, são os fatos. Paralelamente, não sei se por truque de linguagem ou alguma sutileza, as empresas hoje, o engenheiro, ele não é mais engenheiro, é analista. Os órgãos públicos, eles são, inclusive eu integro um quadro em extinção como engenheiro. Isso é uma sutileza, é um truque ou é uma sequência que vai por conta disso tudo que está aí? Ou o que você acha de ser analista e não engenheiro? Eu como senhor, quer dizer, eu sou de um tempo em que a gente era registrado como engenheiro, né? Assim, é normal. O que eu vejo, assim, independente disso, que eu não sei se a lei permite, deve permitir, porque estão fazendo isso, eu acho errado, mas dá. Eu digo assim, um engenheiro civil, um menino, uma menina recém-formada, ele tem possibilidade 1000 de emprego, não só na engenharia civil. Eu sempre dizia isso, olha,
com o raciocínio lógico que você aprende no nosso curso, que o nosso curso é difícil, gente. Com o raciocínio lógico que você tem, você vai ser contratado pelos bancos para trabalhar na área da tecnologia de informação. Se o senhor olhar nos concursos que existiam aí para administradores, economistas, os engenheiros civis eram os primeiros colocados, né? O leque de possibilidades é enorme. Agora, ser contratado para uma função que não é a sua, isso é um drible que eu me permito dizer o seguinte, quer dizer, talvez a nossa legislação não deveria permitir, mas se permite, eu acho que está errado. Engenheiro, administrador, quer dizer, eu acho que tinha que ser assim. Agora, se é um truque para diminuir o salário, por causa da luta que o Joel, aqui o Ricardo, o Ladaga, todos nós lutamos pelo nosso salário mínimo que estava lá na lei, não é isso? A gente consegue aprovar isso, e daí a empresa fala, não vou te pagar tudo isso, vou pagar menos, aí vou te mudar o nome do seu cargo, quer dizer, é uma coisa muito triste, né? Eu acho que é só aqui no nosso país, e alguns outros aí que não são assim de primeiro mundo, que acontece. Eu fico muito triste, isso eu posso dizer para o senhor, não concordo. Só vou umas duas perguntas. A Daga tinha pedido, Oi, e Carmen, oi. para a gente poder encerrar. Microfone ali, ó, por favor. Oi. Aqui, por favor. Desculpa, gente, estou tentando aqui coordenar. Eu vou, assim, ó, você, o Ladaga pediu, e a Carmen, e eu acho que eu vou ter que encerrar pelo tempo aqui que a gente tem que entregar. Francisco, se eles forem rápido, e o Tosa, que a gente tem que entregar para a próxima palestra. Rapidinho. Vamos lá. Então, eu achei muito interessante a questão da avaliação que tu colocou. Desculpe, Leandro Tabor, da CREA-RS. A questão dessa avaliação, o desempenho do aluno só vai fazer uma prova, né, se tu tiver um desempenho inferior. Nessa consideração ali, tu fala só do ENAD, né? Fizer o provão do ENAD e tiver, sei lá, 70%. O que eu acho que também deveria ser considerado é o desempenho do aluno durante o curso, entendeu? Seria mais um fator, certo? Mesmo a ponderação eu não saberia, mas acho que é interessante porque valoriza aquele que tem ou não, né? Certo? Essa é uma questão, mas achei muito interessante essa prova. Acho que o EAD é uma questão que veio e não tem volta. Muito bem colocado pelo colega a questão da qualificação dos professores. Hoje, eu também já fui professor, dou aula e tal, e verifico bem isso que tu disse. Os professores hoje não têm atrativo, até pela metodologia. Hoje, quando a gente fala do BIM, né, é uma dificuldade enorme, né, gente? Nós, profissionais, eu tenho lutado no Rio Grande do Sul, diversos, que nós temos que se adequar e muito rapidamente, né? Então, acho que é um assunto que tem que colocar também em pauta. Obrigado pela explanação aí. Obrigado a você, eu só vou fazer o que você falou, para mim, é perfeito, sabe? A história do aluno. Por isso que quando o Joel disse da certificação profissional internacional, é um processo. Quer dizer, não é só uma prova. Eu acho que a engenharia civil tem que avançar, né? Se a OAB faz só uma prova, que eles acham que é suficiente, nós poderíamos ter uma prova, a história do aluno, quer dizer, é um processo da vida desse aluno. E eu sempre dizia para os meus alunos, aproveita a oportunidade e faça da sua vida algo maravilhoso, para você. Porque quando você chegar na minha idade, você vai olhar para você, me atrás e falou, o que eu fiz da minha vida? Então, nós temos que considerar todo o histórico do aluno nesse processo, sim. É um exame de ordem, é uma outra avaliação, não sei o quê, mas tem que ser um processo cheio de diversos assuntos. Muito obrigado pela sua ideia e pela sua ajuda. Adaga? Agora a coisa pega. Vai tentar pegar mesmo. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal da mesa, meu presidente do meu CREA, meu chefe, professor Tosi, como ele já falou, sou aluno, e como aluno estou aqui tentando seguir o mestre. Então, vamos lá. Só para relembrar o passado, porque quem não lembra o passado não conhece o futuro, tá? Então, em 2001, fiz até uma colinha aqui, viu, professor? No teu tempo não podia, mas aqui pode, tá? Em 2001, no Combenge, isso lembra bem, em Porto Alegre, eu quero só dar isso como informação, ou seja, há 20 anos atrás, o sistema Confea-CREA, a qual nosso colega aqui pertencia, ele esteve no Combege, o Confea esteve no CREA, o Confea esteve no Combenge
propondo ao colegiado de professores o exame de ordem. E ele foi totalmente rechaçado naquela época de lá. Foi quase que eu estava lá presente como congressista, e isso não funcionou. Lá estava se discutindo a carga horária, o senhor lembra muito bem que a gente estava discutindo a carga horária mínima de curso. Só lembrar que, então, em 20 anos, a coisa só, se lá o CONFEA já queria exame de ordem, hoje, muitas pessoas da academia estão propondo exame de ordem 20 anos depois. Só tem que lembrar que exame de ordem não depende da vontade do sistema, depende do governo, depende de um projeto de lei. Isso é importante dizer. E aí, agora, o nosso sistema está pleiteando, e a própria ABENGE, a certificação profissional, que as entidades, que eu acho que não vai resolver, tá? Que eu acho que não vai resolver, e acreditação de curso, que eu acho que vai ser mais uma grife para vender, para vender título, marca aí, tá? Porque a certificação, eu estou falando, eu lá da AGA como pessoa, e pertenço a isso. Então, concordo com o senhor que o exame de ordem seria um mal necessário hoje. E lembro que o nosso presidente é contra o exame de ordem. Só queria lembrar que também, como membro do CEDEM, o qual o senhor pertencia, em 2016, teve a SOEA em Foz do Iguaçu, eu recebi o seguinte convite do meu amigo professor Marcos Tosi: você vai falar contra o IAD, porque ele se posiciona contra o IAD, e vai ter alguém falando a favor do IAD. Eu falei, quem vai falar a favor do IAD? Nada mais, nada menos que o presidente da ABENGE, um doutor. E aí eu falei assim, esse meu professor, depois de tantos anos de formado, eu não sabia o que fazer, gente. Sinceramente, eu não sabia. Então, eu ia falar contra o IAD. Naquela época, tinha 15 escolas de engenharia. E eu discordo completamente do rapaz que falou antes de mim. Nada é irreversível na vida. Só tem uma coisa irreversível, a morte. Tá? Se a qualidade de ensino presencial é ruim, não tem como apoiar uma qualidade de ensino onde o professor praticamente é alijado do processo de ensino. Ele é praticamente alijado, né? Porque passa a ser gravado com atores, você faz uma apostila, se grava, e isso é o ensino. Então, professor, lá em 2016, aceitando o seu desafio, infelizmente não foi gravado, eu fiz uma crítica ao ensino à distância, onde eu apontava que o CPC das principais escolas, na verdade, e naquela época eu chamei o número da Bank, né, que tem o conceito ABENC, né, porque eu peguei e eliminei. O senhor esqueceu de falar que no CPC a nota 2,1 pelo CPC vai a 3, que é a nota mínima. Então, lá eu peguei e tirei, o que é 2,1? No meu conceito, quando a gente dá aula, ele fica 2. 2,45, ele fica 2. E no CPC, 2,1 vai para 3. Eu nunca vi uma matemática tão favorável, tá? E aí criamos um conceito, né, que pegamos, e nada, não passava ninguém, passava as 5 melhores escolas de engenharia, e graças a Deus eu estou dentro dessas 5, como professor, como aluno do professor Tosi. A minha universidade sempre foi bem ranqueada, e ela passou. A minha pergunta agora, presidente, o senhor que fez parte de todo esse processo de ABENGE, não sei o que lá, está cada dia pior. Como que se vai fazer, já que esses conceitos, nosso sistema, não temos muito acesso, né, para esse conceito de que a avaliação da escola de 2,1 passe para 3 seja mudado? Porque cada vez está pior. Então, eu não sei como mudar isso daí. Então, nós da Bank estamos fazendo tanto é que as palestras aqui estão mostrando, estamos sendo críticos, e não com o sentido de ser crítico, mostrar que precisa ser melhorado, tá? E a gente está sempre disposto a estar aberto para receber informações. Então, não sabemos como mudar. O senhor sabe como a gente fazer para interagir, para mudar esses conceitos? Bom, rapidinho. Eu não preciso mudar conceito nenhum. Não preciso. O que eu preciso, na verdade, é o seguinte: é ter um processo em que, independente do aluno foi formado no EAD ou no presencial, ele tem que participar desse processo e ele mostrar
que ele tem a capacidade, tem a competência para isso. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos extraordinários, os 3 se formaram em instituições privadas. São extraordinários, profissionais do mais alto nível. Aí alguém dizia, não, mas formou em instituição privada. Não, não venha com essa. O que nós temos que fazer é provar ou solicitar que esses alunos formados participem de um processo muito bem elaborado, como diz o professor, com histórico, com prova, com isso e aquilo. Manda o cara fazer uma redação também, né? Porque o engenheiro não sabe escrever. Né? E aí nós vamos dizer, bom, o senhor está capacitado para começar agora. Os demais vão ter que trabalhar um pouco mais. Eu, quando fui dar aula para o meu filho mais novo, essa que era a grande preocupação dele. Falou, pai, mas você ser o aluno vai ser um inferno aquilo lá. Os alunos vão tudo ficar em cima de mim. Usava um bermudão muito grande, porque ele tinha uma banda de rock, hard rock. Como é que vai ser, pai? Eu falei, não sei, vamos ver. Primeiro dia de aula. Cheguei lá, ele sentado na primeira carteira, fui lá e beijei meu filho, abracei ele, olhei para todos os alunos e falei o seguinte, esse aqui, como vocês sabem, é meu filho. Ele já passou, agora vocês vão ter que estudar muito. Entendeu? Então, o negócio é o seguinte, cara. Ninguém mais encheu. Acabou, Ana. Para com a hipocrisia, senhor. Ana, para com esse nhenhenhen. O moleque estudou, que é uma beleza, hoje está lá um sucesso tremendo no Canadá. Um sucesso tremendo no Canadá. É o meu filho, cara. A minha filha está aqui, é minha filha. Né? Então eu digo assim, ó, o que eu preciso eu não posso ficar mais culpando, porque esse método aqui, esse método aquele, que método? As coisas mudam. O amigo lá da Bahia falou, a gente tem que se atualizar muitas vezes. Independente do método que eu vou usar, que é um método de ensino A, B, C, D ou E, o que apareça, o aluno vai ter que provar que tem competência. Eu não quero o diploma dele, eu quero a competência dele. Eu me formei no céu, não quero saber onde é que você se formou, aquilo que eu falei antes, do Google e etc. A sua competência é que você vai me mostrar. Eu tive que passar no concurso da Copel para ser contratado, gente. Eu tive que fazer prova. Eu, quando formei em técnica eletrônica, antes disso, que aqui não tinha técnica de construção civil naquela época, em 1922, quer dizer, eu fui lá na Telepar, fui na IBM, fiz fazer prova em todos eles. E se eu passasse, tudo bem, se eu não passasse, fora. Mas eu sou filho de fulano, ou eu formei não sei aonde, não me interessa. Então, o que eu estou pedindo para vocês é o seguinte, eu esqueço esse negócio de EAD ou presencial. Vamos lutar pela competência. Cada um que prove. E se tivesse o exame de ordem, como disse o Ladaga, que eles pediram há 20 anos atrás, e não foi aprovado lá pela Benj, por uma falta de, sei lá, talvez de capacidade naquela época, e peço desculpas em nome dos professores, eu participava da Benj também, né? Mas o que passou, passou, eu errei, vou consertar. O aluno não foi tão bem formado, vai melhorar, e assim vai em frente, né? É isso que eu acredito. E o exame de ordem, ou seja o que for nesse processo, ele vai passar os alunos com competência. E aí, o que vai acontecer, professor Ladaga, meu querido amigo? O que vai acontecer? As instituições, sejam de AD ou presencial, que não forem sérias, não vai ter nenhum aluno que passe naquele exame ou naquele processo, elas vão fechar, porque nenhum pai vai ficar pagando para o seu filho numa instituição que o seu filho não tem futuro. Então, assim, vamos fazer a coisa certa, vamos analisar os dados, vamos fazer a coisa certa. Quem que mereceu? Fulano, passa, vamos para frente. É isso que eu acho, é o meu parecer. Pessoal, eu vou ter que fazer o papel chato do mediador, infelizmente o tempo acabou, né? Não podemos ter mais perguntas. Carmen Leonor, Francisco, tem muita gente que gostaria de fazer, mas eu não tenho mais tempo. As perguntas, o Tosi, gentilmente, eu não tenho dúvida que ele vai responder, está aqui o e-mail dele, está na tela. O pessoal da organização também pediu para contato, cbenc@gmail.com, se quiser, por favor, pode mandar. Eu tenho que entregar aqui, mas eu vou fazer um pedido especial para a Benc. Tá? Eu tenho um certificado como mediador, vou entregar aqui para a gente fazer a foto para o Tosi, né? Está colocado assim, né? Que eu fui mediador aqui nesse painel. Aos que não estavam aqui no início, eu comentei, Ladaga, que para mim é o ponto alto como engenheiro civil, né? Estando nesse evento, nesse dia, e eu queria que no certificado tivesse assim, que eu participei como mediador da palestra sobre avaliação de qualidade, ministrada pelo
Marcos José Tosi. Eu quero que isso pudesse estar no certificado, que eu vou levar com muito cuidado, para assim, vou guardar como ponto alto da minha carreira como engenheiro civil, tá? Para finalizar, só queria aqui na frente eu entregar, né? O Tosi falou aí do Soldado Ryan. Vou lembrar de um outro filme, viu, Tosi? Que é mais velho aí, Campo dos Sonhos. Não sei se alguém assistiu, né? Um cara louco lá fazia no meio de um milharal um Kevin Costner, né? De beisebol, e o pessoal achava louco. E vieram grandes astros do beisebol, assim, de todos os tempos, né? Então eu estou me sentindo aqui no campo dos sonhos, né? Assim, com as grandes estrelas aqui da engenharia civil e você sendo essa referência. Gente, muito obrigado ao Tosi, vamos fazer aqui a entrega e nós temos que passar para as outras palestras aí para a gente dar continuidade. Obrigado a todos. Pode caprichar na foto. Ó, pessoal, aqueles que querem fazer pergunta, eu vou cair, né? Então, por favor, se quiserem, vamos conversar lá, né? Olha aqui, ó, entregando para você, né?